Ex-satanista revela os segredos da guerra satânica. Por Guiche Estilo Kubica do Congo Parte 2. Irmãos e irmãs, o dragão trouxe a guerra para a Terra. Irmãos e irmãs, há uma guerra que dura milênios. É uma guerra espiritual. A batalha é real. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 7-9: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar foi mais encontrado no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Muitas pessoas continuam me dizendo que vejo demônios por toda parte. Mas a verdade é que esses demônios lutam 24 horas contra a igreja e não descansam. Enquanto estiverem na ofensiva, ficarei de olho neles. Irmão, somos mais que vencedores nesta guerra, mas devemos estar conscientes desta guerra e devemos comprometer-nos com esta guerra. Os filhos de Deus são vítimas desta guerra porque não têm consciência desta guerra. Eles não estão conseguindo enfrentar o inimigo. Muitos dos filhos de Deus não exercem autoridade contra o inimigo. Dado que o dragão foi expulso da terra, ele trouxe a guerra à terra e ao mundo dos homens. O diabo tem uma missão que é matar, roubar e destruir. Você não percebe e não entende a seriedade desta guerra e hostilidade. Pois não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas contra governantes e autoridades malignas do mundo invisível, contra poderes poderosos neste mundo tenebroso e contra espíritos malignos nos lugares celestiais. O problema é que os filhos de Deus não percebem que estamos numa batalha. Não percebemos que a terra é o campo de batalha, não um lugar de descanso. Na verdade, nascemos num campo de batalha. Quando nascemos de novo, fomos alistados no exército de Deus e imediatamente colocados na linha de frente. As igrejas estão na linha de frente, estamos na frente da guerra. Não devemos ignorar as realidades da guerra. Houve guerra no céu e o diabo lutou no céu e foi derrotado e expulso. A guerra não terminou porque o dragão trouxe a guerra à terra. Ele está liderando a hostilidade que não podemos ignorar. Neste conflito, eu era na verdade um ganhador de almas para o mundo das trevas. Todo servo e trabalhador do diabo é um ganhador de almas. Esta guerra entre o céu e o inferno tem tudo a ver com as almas dos homens. Há uma batalha invisível e uma hostilidade contra as almas dos homens que vivem na terra. Sempre que morre um cristão que vive em pecado, há uma celebração no mundo de Satanás para cada alma capturada. Eu estava ganhando almas para o diabo e supervisionaria o funeral e o sepultamento das almas que ganhei para Satanás. Os satanistas são ganhadores de almas assim como Jesus, que instruiu seus discípulos a serem ganhadores de almas, mas o povo de Deus não se importa mais com as almas. Laços familiares e bondade. Irmãos, da última vez eu disse que todo problema da sua vida tem uma origem. Você não vencerá esta guerra a menos que descubra a origem do seu problema. Você está lutando porque a porta estava aberta em sua vida. A origem do meu problema estava na minha ligação familiar e ancestral. Eu sou o evangelista Lucubica. Nasci no Congo, num bairro da capital, numa família católica. Desde criança eu queria ser um lutador famoso. A coisa toda começou como resultado da escravidão familiar da terra ancestral. Na verdade, minha tia era feiticeira. Ela estava em adivinhação, trabalhando com espíritos imundos. As pessoas vinham até ela com seus problemas e dificuldades e ela resolvia os problemas das pessoas porque era uma fetichista. Dado que minha tia era uma bruxa e líder da família, ela uniu toda a família e fez um pacto com o diabo. Assim, crescemos em uma família de escravidão e laços. Além disso, meu pai era um político ocultista, que também teve influência espiritual em nossas vidas. A minha tradição familiar e a governação com o inimigo foram uma porta que moldou o curso da minha vida, pois fui reivindicado pelo inimigo. Portas abertas fazem com que os demônios tomem conta de nossas vidas. Muitos filhos de Deus são reivindicados pelas forças do mal por causa da família e da aliança ancestral. Iniciação ao culto da luta. Irmãos, por causa da porta de entrada e da reivindicação do inimigo, comecei a aspirar a me tornar um lutador e lutador famoso, mas era um menino quieto e respeitoso, calado e que não falava muito. No entanto, a reivindicação do inimigo fez com que eu me visse como um lutador profissional. Quando eu era criança, fui me matricular em modalidades esportivas, como luta olímpica e luta greco-romana. Entenda que isso é apenas esporte, mas a luta livre não é um esporte.
A luta livre é um espetáculo. É cultural e engloba o fetichismo. Na verdade, é uma disciplina ocultista como yoga e outras. É um culto, como outras formas de misticismo. Para me tornar um lutador profissional, eu precisava ser iniciado no culto do wrestling. Rapidamente fui conhecer o representante da divindade do wrestling no país. Imediatamente passei pelo ritual de iniciação e sacrifiquei uma galinha. O inimigo recusou-se a dizer-me que a galinha que tive de decapitar no ritual era uma vida humana. No final, fui instruído a jogar o sangue dessa galinha na água. Eu deveria postar esse sangue na água que é um portal. E quando fiz isso, meus olhos espirituais se abriram e vi no céu a divindade da luta livre chamada Paul Berger, que aceitou meu sacrifício. Eu vi sua cabeça pendurada no céu, vi o Deus da luta livre e do espaço. Ele estava rindo com uma risada e aprovação infernais. Daquele dia em diante me tornei um lutador profissional. Sempre que havia um jogo de luta livre eu deveria fazer comícios e demonstrações. Durante essas demonstrações, eu estava abrindo bem o estômago. Eu estava tirando minha cabeça do pescoço. Fui enterrado vivo por 3 dias. E quando eu estava na terra, eu estava vivo. Eu queria desafiar e imitar a morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, eu tinha um templo pessoal. E no dia da manifestação, eu estava me trancando no templo e através de um encantamento, um demônio foi tomando minha forma e minha aparência. Ele estava me substituindo e fazendo todas aquelas manifestações na cidade em meu lugar. As pessoas me confundiam com aquele demônio que fazia as demonstrações porque estava adotando minha aparência. Na verdade, meu sósia, que era um demônio, muitas vezes ficava enterrado por dias e quando estava na terra estava vivo. E durante minha profissão de luta livre, eu estava lutando contra o corpo de Cristo e distraindo o público das reuniões cristãs, afastando as pessoas das reuniões evangélicas. O mundo de Satanás. Irmão, um padre católico romano me levou ao mundo de Satanás, onde assinei um pacto com o príncipe do demônio Beelzebu, que apareceu na forma de uma cobra mítica. Este é um anjo poderoso que é antagônico a Deus. Ele me instruiu a participar de sua guerra contra os filhos de Deus que estão se opondo a ele e lutando contra eles em nome de seu rei. Irmão, o diabo é real. Ele tem um exército global e um governo global. Irmãos, eu vi o mundo satânico e é real. O fantástico e misterioso mundo de Satanás é tecnologicamente avançado. Pois tudo o que vi no mundo de Satanás era tecnologia avançada muito antes de seu aparecimento na Terra. Vi tecnologia de telefonia móvel, tecnologia da informação, indústria automobilística e tecnologia. Na verdade, todas as tecnologias que temos na superfície da Terra originaram-se do mundo de Satanás, incluindo os novos meios de comunicação, as redes sociais, a World Wide Web, a tecnologia da internet, a tecnologia de satélite, a tecnologia de armas. O mundo de Satanás é tecnologicamente superior. É avançado e tem casas, carros, aglomerações e cidades urbanas. A tecnologia moderna era uma invenção do mundo satânico. Não se engane, o diabo é o príncipe deste mundo e o reino deste mundo não é de Deus. Entenda que a maioria das novas tecnologias e novas mídias são interdimensionais. Irmãos, quando cheguei ao avançado e fantástico mundo de Satanás sob o Mar Vermelho, assinei um pacto com o príncipe dos demônios Beelzebu. Imediatamente após assinar o contrato com Beelzebu, o próprio diabo me levou para a Índia. Na verdade, o diabo me transformou em raposa e eu vi se transformar em coruja. Imediatamente voamos em direção à Índia, justamente ao rio Ganges onde ele me apresentou a deusa do amor, a rainha Jaqueline. As pessoas a chamavam de Ganga na Índia. Lembro-me de quando estávamos voando no espaço, vi muitas casas na terra piscando com luz vermelha e me perguntei. Rapidamente, o diabo me respondeu e me disse, meu filho, as luzes vermelhas que piscam nestas casas são nossos sinais e nossos símbolos. Eles vêm de itens que nos pertencem. Na verdade, em muitas dessas casas havia estátuas habitadas por espíritos imundos. Havia em muitas casas objetos que eram consagrados aos demônios, como bonecas infantis, roupas com símbolos e logotipos satânicos, joias e anéis que eram dedicados aos demônios, até produtos de maquiagem que os demônios lançavam luz. Todas essas coisas consagradas aos demônios brilhavam como luz. Vi que CDs e DVDs de música secular também piscavam com sinal vermelho. Então notei também que havia pessoas que também piscavam luzes vermelhas. E eu me perguntei. Imediatamente o diabo disse,
Essas pessoas nos pertencem. Irmãos e irmãs, vi que pecadores e satanistas e todos aqueles que servem ao diabo estavam piscando luzes vermelhas e sinalizando que são do diabo. Então o diabo revelou algo perturbador para mim. Ele me disse: meu filho, entre essas pessoas que me pertencem e estão piscando a luz vermelha, também são cristãos que vivem no pecado. O diabo disse: estas são pessoas sem o Senhor, uma nação sem o Mestre. Satanás me disse: esses cristãos carnais pensam que Jesus Cristo ainda é o seu Senhor. Sim, eles vivem vidas cumprindo minhas ordens e minha vontade, em vez de fazer a vontade de seu Mestre. Dado que eles estão fazendo a minha vontade e ouvindo a minha voz, sou efetivamente o Senhor deles. Dado que são um bando de hipócritas que vivem em pecado, o seu Mestre não os conhece mais. A Bíblia diz em Mateus 7:23, e então lhes direi que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia diz em João 8:32-33, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês mantiverem minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O diabo me disse: esses crentes que vivem em pecado são meus discípulos, pois obedecem à minha voz, fazem a minha vontade e as minhas ordens. O mestre deles não é mais o Senhor deles, pois eles obedecem à minha voz. Eu os adotei como meus filhos e eles me pertencem porque vivem em pecado. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo porque o diabo está pecando desde o início. 1 João 3:7-8, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21, filhos de Deus, vocês devem entender que aqueles que fazem a vontade do maligno são do diabo. Depois de voar no espaço, finalmente chegamos à Índia, onde o diabo me apresentou a deusa do amor, Jaqueline. Esta sereia é uma esposa espiritual. Tive que fazer muitos sacrifícios para me casar com ela. Com o tempo finalmente nos casamos. Como resultado, não poderia me casar com uma mulher terrestre. Havia muita abstinência, regras e restrições. Mais tarde, meus amigos e familiares perceberam que eu não tinha namorada e mulher na minha vida. Eles começaram a me pressionar para me casar. Passei a exigir uma separação. Tive que negociar com o diabo para romper com minha esposa, a deusa do amor Jaqueline. E esse divórcio não foi fácil, pois a rainha do amor gostava de mim. E ela disse que eu trouxe alegria para a vida dela. O divórcio foi possível graças ao sacrifício humano, pois Lúcifer me pediu para oferecer sacrifício humano e sangue humano para selar o divórcio. Guerra invisível contra a Igreja de Cristo. Irmãos e irmãs, há caos neste mundo. Há uma guerra mundial espiritual que faz vítimas em todos os lugares. A ignorância é imortal. Neste conflito há presas, vítimas da guerra por todo lado. São atrocidades e prisioneiros de guerra por toda parte. São muitos os que ficam feridos nesta hostilidade. Eles são cativos e prisioneiros levados ao cativeiro. Quando fui destacado para esta guerra do diabo contra o mundo dos homens, fui derrubar uma ponte estratégica no National Boulevard. Quando o diabo me pediu vinho tinto, o caminhão que transportava as pessoas caiu na água e as pessoas morreram. O vinho tinto, que era sangue humano em sacrifício humano, é a base do mundo de Satanás. Minha vida foi toda sobre sacrifício humano e sangue humano. Na rua, quando encontrei uma mulher grávida, imediatamente seu bebê foi escaneado para o mundo satânico. Em alguns casos roubados e substituídos por um bebê do mundo satânico. Quando fui alistado no exército de Satanás, o diabo revelou seu inimigo para mim. Primeiramente, o diabo me disse que ele era Deus e o Criador. Ele era meu pai e eu era seu filho. Muitos satanistas pensam que o diabo é o Criador. O diabo realmente me disse para chamá-la de papai. Eu estava chamando ele de pai. O diabo deixou claro que os humanos pertencem a ele. Contudo, há uma raça de pessoas entre os filhos dos homens que se opõem a ele. Essas pessoas estão liderando uma guerra e uma batalha contra ele, se opondo a ele em nome de seu Senhor. Quando o diabo me lançou contra a Igreja de Jesus Cristo, ele me deu uma lista de 12 pastores. Fui designado para destruir 12 pastores na cidade. Para cumprir minha missão, recebi um regimento de anjos caídos à minha disposição. Eu tinha um espelho mágico que me permitia visualizar o mundo espiritual e o mundo material.
Qualquer um que observasse neste espelho ficaria cego e louco. Este foi um instrumento de monitoramento. Fui designado para entrar na igreja e causar destruição, e fui encorajado a nunca afrouxar. Então comecei a trabalhar na igreja para remover a presença de Deus. A aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel foi uma aliança de santificação e consagração. Mas hoje não há santidade e a oração não prevalece por causa do fogo estranho na igreja. Para remover a presença de Deus na igreja local, eu deveria semear imoralidade, divisão e falta de oração. Eu estava trabalhando na igreja para remover pureza e santidade. E para remover a presença de Deus, eu estava espalhando pólvora negra na igreja para enfeitiçar o povo de Deus. Havia demônios naquele pó. Como resultado, houve fofocas, calúnias e divisões na igreja. Eu estava efetivamente causando distração e imoralidade na igreja e impedi o povo de Deus de doar por medo da prosperidade do avanço. Trabalhei na igreja para impedir que o povo de Deus terminasse o culto. Qualquer pessoa que saísse da igreja antes da oração de encerramento não seria coberta e eu pude atacá-la. Irmãos e irmãs, gostaria de falar sobre a missão que o diabo me deu contra a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Josué 1:3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isso vos tenho dado, como disse a Moisés. Os filhos de Deus deveriam aprender a tomar posse de novos territórios. Lembro-me que quando queria operar no local, começaria tomando posse do local bloqueando os 4 cantos do local. Eu estava selando os 4 cantos das cidades, vilas e bairros. Quando comecei a lutar contra os cristãos, eu lhes enviava flechas e trovões satânicos. Lembro-me que um dia o diabo me mandou contra um pastor. Quando tentei confrontar esse homem de Deus, rapidamente percebi que ele estava coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está além da compreensão. Este misterioso sangue de Cristo girava como um redemoinho. Irmãos, vocês devem aprender a invocar o sangue de Cristo e ter cuidado com os homens de Deus que se opõem ao sangue. Neste conflito espiritual, quando estava operando no hospital, fiquei cara a cara com cristãos e vi que eles estavam rodeados pelo sangue de Cristo, que era elétrico. Havia cargas elétricas e pressão provenientes do misterioso sangue de Jesus. Você não pode chegar perto do sangue. Ninguém no mundo espiritual pode suportar a energia, a pressão e a eletricidade do sangue de Jesus, pois é outra dimensão. Por outro lado, a ausência de vida de oração e de santificação significa que você não está coberto de sangue. Você será atingido por flechas malignas e ficará doente e nenhum hospital será capaz de curá-lo das flechas do mundo satânico. Durante a guerra e a luta contra os filhos de Deus, ao visitar igrejas por toda a cidade para atacar os filhos de Deus, comecei a notar enormes guerreiros em armaduras posicionados no meio do povo de Deus. Eles estavam se movimentando e protegendo a igreja. Eu vi esses guerreiros vestidos com armaduras douradas e celestiais em muitas igrejas e notei que eles eram realmente enormes. Um dia perguntei ao diabo quem são esses soldados gigantes, pois eles usavam armaduras douradas e seguravam espadas. O diabo me disse: esses guerreiros de armadura dourada e celestial que você vê de uniforme são os intercessores. Estas são as pessoas que oram pelas igrejas. Eles sempre oram e oram sem cessar. Como resultado, eles estão vestidos com armaduras celestes, pois são defensores e protetores da igreja. Irmãos e irmãs, sempre que um crente desenvolve uma vida de oração, quando os filhos de Deus oram sem cessar, ele recebe uma armadura celestial que é dourada. Dado que os intercessores sempre oram, no mundo espiritual eles são percebidos como gigantes e parecem guerreiros vestidos com armaduras douradas. Quanto mais você ora, é provável que você esteja vestido com a armadura de Deus. Uma vida de oração faz com que o crente se comprometa e se vista com uma armadura celestial para a guerra. A Bíblia diz para vestir toda a armadura de Deus para que você possa se posicionar contra as maquinações do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Cf. Efésios 6:11-18. Infelizmente, hoje em dia há igrejas que carecem de homens e mulheres de oração. Como resultado, consegui entrar em grandes igrejas e causar destruição. Irmãos, ao liderar esta guerra mortal contra os filhos de Deus, fiquei cara a cara com anjos. Eu costumava desenterrar cadáveres no cemitério para rituais e encantamentos antes dos jogos de luta livre. Foi então que comecei a encontrar anjos brilhantes posicionados ao redor do túmulo do crente. Esses seres chamados anjos são uma luz tremenda. Eles são uma energia tremenda. Você não pode chegar perto do anjo de Deus.
Em 2 ocasiões fui ao cemitério desenterrar os restos mortais do povo de Deus. Mas vi anjos luminosos e poderosos guiando tumbas e cemitérios. Na verdade, os restos mortais do povo de Deus são protegidos por anjos luminosos que estão posicionados ao redor do túmulo. Os anjos são reais e poderosos. Quando você os vir, você nunca mais será o mesmo. Percebi a gravidade do conflito no mundo espiritual quando comecei a lutar contra os filhos de Deus. Há uma verdadeira batalha e hostilidade no mundo invisível, pois os filhos de Deus foram envolvidos pelo fogo e guardados por militares e anjos guerreiros. Muitas vezes eu encontrava os grandes anjos do Senhor no hospital, na cama dos filhos de Deus, quando causava destruição nos hospitais. Também vi anjos de Deus nas casas dos filhos de Deus e ao redor de seus quartos. Irmãos, para visitar o Sol, os astronautas vestem trajes que os protegem do calor. E sabemos que quando visitam o Sol devem manter distância e não podem se aproximar por causa dos raios solares. Esta era a situação que eu enfrentava quando fui destruir os filhos de Deus. Lá eu estava coberto de energia e poder cósmico, mas sempre que me aproximava dos filhos de Deus, via anjos brilhantes. Alguns deles tinham asas, alguns deles não tinham asas. Irmãos, esses seres angélicos são tremendos, extraordinários e mortais e vocês não podem chegar perto. Os anjos são semelhantes ao sol. Os anjos de Deus emitem luz e raios de fogo como o sol que destruirão quem se aproximar. Assim sempre mantivemos uma distância relativa para evitar os raios angélicos que queimarão quem ultrapassar o limite. Quando vi anjos por perto, minha crença não era mais a mesma. Essas pessoas são diferentes dos humanos e não são terrestres. Possuem corpos fosfóricos, eles entram e penetram na matéria sólida. Nesta guerra, o diabo continuou me dizendo: meu filho, se uma estratégia não funcionar contra os filhos de Deus, você deve sempre mudar a estratégia. Você deve ter paciência e ser determinado. Você nunca deve desistir. Irmãos, minha missão era matar 12 pastores na cidade. E quando lancei a guerra contra esses 12 pastores no país, comecei a buscar a legalidade e abrir portas. Procurei pecados e propriedades do diabo em suas vidas para destruí-los. Mas a maioria desses homens de Deus eram homens de oração e viviam em santidade. Eles vivem orando e jejuando. Como resultado, eles foram cobertos por enormes chamas de fogo. Não pude chegar perto deles, pois eram chamas de fogo. Dado que eu era determinado e persistente, finalmente descobri que um desses pastores tinha ganância no coração, pois tinha amor ao dinheiro. Esta foi a legalidade que me permitiu destruí-lo. Rapidamente fiz uma oração mágica. Como resultado, uma enorme sacola de dinheiro apareceu em meu templo. Este dinheiro veio do mundo de Satanás e foi amaldiçoado. Rapidamente levei o dinheiro para a igreja e entreguei ao homem de Deus que já gostava de dinheiro. Quando ele aceitou o dinheiro e começou a usar, naquele momento ele foi pego e eu o peguei. Na verdade, comprei a sua alma e o seu ministério com o dinheiro amaldiçoado do mundo das trevas. Quando este pastor usou esse dinheiro, sua alma foi imediatamente presa e levada ao cativeiro no mundo macrocósmico de Satanás na prisão. Este homem de Deus viveu algumas semanas na terra e depois morreu. No momento em que usou aquele dinheiro, sua alma foi capturada no mundo de Satanás, onde foi programado e sua morte foi determinada. Poucos dias depois de receber esse dinheiro, o pastor morreu. Está escrito: eis que estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as cobras e inocentes como as pombas. Mateus 10:16. Depois de destruir esse homem de Deus, descobri que outro pastor na cidade tinha uma porta aberta para o seu problema: luxúria e mulheres. Quando entrei nesta igreja vi que não havia anjos no portão. Havia uma grande igreja com uma multidão de pessoas, mas estava vazia, pois havia ausência de anjos e de fogo. O pastor era ganancioso e adora dinheiro. Era legal entrarmos e causar destruição. Passei a fazer oração mágica e encantamento. Como resultado, lindas mulheres saíram do cemitério. Um cemitério é uma porta de entrada. Eu costumava viajar para o mundo satânico de Satanás através do portal de um cemitério, do portal da montanha e da colina, do portal da água e do portal do banheiro. Foi através do portal do cemitério que esta mulher do mundo satânico emergiu na terra. Essa mulher veio do mundo de Satanás e era extremamente bonita e com aspecto de modelo e era encantadora. Quando ela desembarcou no cemitério, ela trazia consigo um saco de dinheiro. A beleza desta mulher não era deste mundo. E quando ela veio para a igreja,
Não havia anjos no portão. Basicamente, há sempre 2 anjos nas portas das igrejas que levam Deus a sério. Quando esta senhora má entrou na igreja, ela atraiu a atenção de todos por causa de sua beleza e encanto. Ficou extremamente lindo. As pessoas não sabiam que esta senhora pertencia ao mundo de Satanás e veio à Terra para cumprir uma missão de destruição. Mais tarde, esta senhora tornou-se membro da igreja. Cada vez que ela frequentava a igreja eu observava enquanto ela tirava raios e atingia o pastor com dardos de sedução. Eu estava observando tudo no espelho mágico. Eu vi que toda vez que ela vinha à igreja, ela tirava dardos no pastor. Dado que o pastor vivia em fornicação, foi seduzido por esta mulher que veio do mundo de Satanás. Mais tarde, o pastor a convidou para seu escritório, pois já estava seduzido. A senhora malvada conversou com o pastor dizendo que era empreendedora. Ela passou a semear muito dinheiro na igreja por ser sedutora. O pastor foi seduzido e fez sexo com ela. Naquele momento a alma deste homem de Deus foi capturada no mundo tenebroso e sua morte foi determinada. No final, o pastor morreu. Nesta missão consegui destruir apenas 2 pastores, pois os demais estavam cercados pelas chamas das fogueiras. Eles tinham anjos radiantes com um corpo fosfórico de luz ao seu redor. Dado que não havia legalidade nem portas abertas, não havia como entrar e destruí-los. Continuar na terceira parte. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, sou o pastor Edivaldo. Irmão, nós ainda estamos com o projeto de comprar o lote para a construção da igreja. Aí está a nossa vaquinha, irmão, online. Estamos quase com R$2.000. O lote até 15 mil nós conseguimos comprar, é 20 mil os dois. Mas eu creio que até 15 mil nós vamos conseguir comprar. Você pode, irmão, todo mês tirar uma ofertinha e estar depositando na vaquinha online. A vaquinha online tem um Pix dela mesmo. E você consegue fazer isso através do Pix. Basta você entrar no link abaixo que eu vou estar deixando. Você pode depositar R$1, R$2, R$3. Não precisa de muito, irmão. Se cada mês você depositar uma pequena semente, eu creio que em poucos anos nós vamos estar realizando esse sonho. E Deus vai ser louvado aqui na Missão Parque Nova Iguaçu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.